Olá, meus queridos e amados irmãos do Trianselmo, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, para nós conversarmos sobre essas lições maravilhosas, trazidas pelos Espíritos Vivos que emanam, e lições essas que nos fazem refletir como estamos conduzindo a nossa vida aqui nesta encarnação. E, e essas reflexões nos remeter a fazer mudanças em nós, né? Fazer a tão falada reforma íntima. E dessa forma realizarmos aqui aquilo para o qual nós estamos encarnados, que é o nosso progresso, né? A nossa melhora com o espírito, melhorar a nossa mental, melhorar o nosso lado intelectual, enfim. Essas lições têm este propósito, tá? Por isso que a gente se encontra, debate, conversa sobre esses ensinamentos trazidos por esses espíritos de luz, né? Que nós só Emmanuel, tem diversos espíritos que nos trazem essas mensagens, que nos levam a essas reflexões. E estamos aqui dando sequência nesse projeto maravilhoso, que está sendo realizado pelo Franciel, né? Que é o estudo deste livro, desta obra, Caminho, Verdade e Vida. É uma obra é, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 44, que tem como título O Cego de Jericó. Tá? Então, essa lição que é trazida hoje por Emmanuel, qual nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Tá bem? Muito bem, antes de nós entrarmos na lição, vamos conversar um pouquinho sobre como é o procedimento de Emmanuel para trazer essas lições para nós. Emmanuel tem uma prática, sempre buscar, né, antes de desenvolver um texto, ele linka esse texto, né, antes a uma passagem do Evangelho, uma passagem da Escritura Sagrada, né, ou seja, uma pergunta do livro dos Espíritos. No caso, no caso desta obra, Caminho, Verdade e Vida, ele faz uso, nesta lição, ele faz uso de uma passagem de Jesus, que é esta, cego de Jericó. Em cima do ensinamento do Mestre Jesus, ele desenvolve um texto para nós, né? Explicando, esclarecendo, se aprofundando na mensagem que Jesus veio trazer a nós. Tá bom? Muito bem. Vamos ver qual é a mensagem, então, que ele fez uso para desenvolver esse texto. A, a passagem de Jesus, né, que é o cego de Jericó, ela foi trazida, né, por Lucas, né? Essa passagem ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 41. E diz assim, né? O versículo 41 diz o seguinte: dizendo, no caso de Jesus, que queres que te faça? E ele respondeu, ele quem? O cego.
Senhor, e eu vejo. Tá? Se nós formos abrir o leque desta passagem, né, de mais versículos, a gente vai. Tentar contar rapidamente aí como é que é essa passagem, né? Jesus estava chegando, né? Alguns, porque essa passagem ela não é trazida somente por Lucas, tem outros evangelistas que trazem, né? Mateus, né? Lucas diz que Jesus estava entrando, chegando em Jericó. Já Mateus diz que ele estava saindo. Isso não é o caso. O que importa é a essência do ensinamento. Então, Jesus estava chegando em Jericó, ele com seus discípulos, mais uma multidão, e o cego, percebendo o que lhe era dito, percebe a chegada do mestre, com os discípulos, e ele fica agitado. Ele quer chegar até Jesus para realizar o pedido. E ele começa a ficar agitado, agitado, até que isso incomoda algumas pessoas da comitiva de Jesus, e chama, inclusive, a atenção dele. Jesus, percebendo isso, se dirige até o cego e pergunta a ele exatamente isso: "Que queres que te faça?" E ele respondeu: "Senhor, que eu veja." A gente analisando esta passagem de Jesus de uma forma superficial, o entendimento que nós fazemos é que ele pede a Jesus o quê? A restituição, né? Ou seja, seja dado a ele a visão material das coisas, né? Mas o conceito que está aqui, neste ensinamento, ele é muito mais profundo que isso. E é exatamente isso que Emmanuel veio nos trazer. Tá bem? Vamos ver o texto de Emmanuel, como é que ele desenvolve o texto agora em cima dessa passagem? Vamos lá. Então, Emmanuel diz: o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho, mendigando, e sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. É como eu já relatei aqui para vocês, né? O proceder do cego. Ele percebe a chegada de Jesus, né? E começa a suplicar por misericórdia. É isso que ele faz, né? Tá certo? Vamos em frente para ver a narrativa de Emmanuel. E Emmanuel continua. Irritando-se os populares, face de tão insistente rogativa, tentam impedir, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproximando-se dele, e interroga com amor: que queres que te faça? Bom, aqui já cabe uma parte para a gente fazer um breve comentário. Você está diante de um espírito de tamanha grandeza, como o Mestre Jesus, se dirigindo a você, dizendo: o que queres que te faça? Imagine que oportunidade é. Jesus, com toda a sua grandeza, com toda a sua sabedoria, se dirige a esse pobre rapaz, né, cego, e se coloca inteiramente à disposição dele.
que queres que eu te faça? Aqui tem uma reflexão já que nós já podemos fazer. Como será que nós iríamos reagir mediante uma situação dessa? Mediante uma situação que o Mestre Jesus se coloca à nossa disposição. Mas será, que será que nós pediríamos? Bom, deixa essa pergunta para vocês. A pergunta de Jesus gerou outra pergunta. Tá bem? Vamos em frente? E Emmanuel continua. À frente, o magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso. Senhor, que eu veja. O propósito desse servo honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Olha que interessante. Essa resposta do cérebro do corpo, ela tem uma profundidade muito grande. É que eu vejo. Será que eles estão pedindo a Jesus somente que seja restituída a visão material? O que Emmanuel está trazendo para nós é exatamente isso. E esse pedido, esse pedido do cego a Jesus, ele tem uma profundidade mesmo. Ele está pedindo para que Jesus conceda a ele, além da visão material, que ele veja além da matéria, que amplie a sua visão espiritual. Ele possa fazer um entendimento melhor daquilo que o nosso Pai que está no céu, Deus, né, coloca às vezes ao nosso estudo. E nós temos às vezes uma compreensão equivocada. Nós não conseguimos enxergar. Então, como seria o nosso comportamento diante dessa situação, diante da magnanimidade de Jesus? E será que nós pediríamos ao Mestre? Né? Será que nós colocaríamos em nossos pedidos a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso orgulho, né? A nossa ganância? Está aí. Tá? Então, está aí mais uma reflexão. Vamos em frente, meus queridos. Emmanuel continua. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E que Emmanuel está querendo dizer para nós aqui? Todos os dias da nossa vida, nós temos essa oportunidade diante do Cristo. O Cristo nos coloca situações, né? Cumprindo os desígnios do Pai, de Deus. Né? O Cristo nos coloca, através dos seus enviados, situações para o nosso crescimento.
Será que nós enxergamos essas situações neste contexto? Se aquilo é para nos engrandecer, né? O chamado para servir ao Cristo é feito diariamente por eles. Será que nós aprendemos? Será que nós entendemos? Nós temos olhar para entender e buscar isso? Será que nós responderemos ao Mestre e queremos ver, ver com mais clareza as situações que possam contribuir para o nosso crescimento, para a nossa melhora? Esse é o contexto da nossa lição de hoje. É nos remeter a esse tipo de reflexão. Que nós pedimos a Jesus, que leva os nossos pedidos a Deus. Não é? Aí, vamos em frente? E quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a representação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosas bagagens e negativas. Percebe aquilo que a gente está conversando aqui, né? Quando surgir esta oportunidade de estarmos, né, no encontro espiritual com Cristo, quando nós nos recolhemos, nas nossas relações, lá no nosso cantinho, ali no nosso lar, no local que a gente gosta de pegar, e pedimos a Jesus, o que será que nós estamos pedindo? Será se nós teremos um proceder como segue no quadro, né? Será que nós não vamos colocar as nossas imperfeições nos nossos pedidos? Ou será que nós vamos pedir para o Mestre que nos dê olhos de ver, de forma que nós possamos identificar as preciosas oportunidades enviadas por Deus para nós trabalharmos a evolução e o crescimento de nossos filhos? Repito, meus queridos, a nossa primeira missão aqui como encarnados, aqui no planeta Terra, é conosco mesmo. O primeiro compromisso nosso é conosco. É com a nossa melhora, com a nossa evolução. Uma vez a gente entendendo isso, e buscando essa melhora, promovendo mudanças em nós, a gente abre o nosso coração e vamos oferecer aquilo que tem de melhor em nós, aquele, aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, que é o segundo dos nossos propósitos aqui na Terra. É trabalhar em prol de uma humanidade melhor. Essa
na minha singela e humilde opinião, são as nossas duas missões, né? Missões que nós temos aqui. Nós não somos espíritos missionários, nós temos esse compromisso conosco e com os nossos irmãos, certo? Então, o que nós vamos pedir a Jesus? O que nós estamos pedindo? Né? Vamos refletir sobre isso, tá? E já encerrando aqui o final do nosso bate-papo, meus amigos, Emmanuel encerra da seguinte forma: basta lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. E o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça. E possuímos o necessário à nossa alegria imortal. Emmanuel. Então, Emmanuel encerra de uma forma brilhante, nos remetendo a tecer reflexões e tudo que nós conversamos aqui. Tudo que esse texto e esse ensinamento de Cristo nos remete, de forma que a gente possa realizar exatamente como ele encerra aqui, né? Agir com amor e com justiça. E nós só conseguiremos agir com amor e com justiça nos despojando das nossas imperfeições, trabalhando em nós as nossas imperfeições. E essas imperfeições são trabalhadas, né? Essas mudanças são promovidas através das provas que o Pai nos envia. Às vezes nos remetendo a aflições, a sofrimentos, de forma que nós possamos olhar mais para dentro de nós e nos despojarmos das nossas imperfeições, de forma que possamos olhar as coisas, as pessoas, as situações, de forma amorosa e justa. Que possamos refletir por esse ensinamento maravilhoso trazido pelo Mestre Jesus e por esse Espírito de Deus que é Ele. Meus amados, eu encerro aqui o nosso bate-papo, deixando aqui com vocês o nosso abraço fraterno do amado Mestre Jesus, o seu sorriso amigo, carinhoso, está sempre aberto a nos receber. E que Deus nos abençoe, ilumine e guarde. Não só hoje, sempre. Um beijo no coração de Deus e pela voz de Cristo.